professores, né? A pessoa fala assim, professor, exercício legal, mas me doeu aqui. Eu falo, opa, paramos, né? Vamos tomar uma água e recomeça, porque tem pessoas que ainda têm um conceito, né? Que cantar você tem que vai doendo um pouquinho que melhora, né? Então a gente já corta isso no ninho, assim. Mas quais seriam as principais assim demandas de cantores, assim? Seria o que o tradicional calo, né? O pessoal sempre fala de calo, nódulo. Como é que seria isso, doutor? Olha, quando você começa a cantar, né, você começa a ter um período de adaptação, obviamente, né? Tudo é musculatura, você sabe que a gente tem as musculaturas intrínsecas, internas da laringe, as externas. Se você realmente está no movimento de um treinamento, né, como você faz exercício físico, você tem um período de adaptação. Tem um limite que você precisa enxergar se isso começa a te machucar, você começa a ter dores, você começa a ficar rouco, você começa a sentir muito pigarro, é uma queixa muito comum, pigarro. Algumas pessoas têm queixas de refluxo também. Tudo isso daí são condições, né, que vão fazer com que você comece a prestar atenção e não minimize, né, porque muitas vezes o cantor, ele não tem a técnica adequada e ele acaba abusando disso, né? Aí toma um remedinho, né? Ah, melhorei. Vai lá, fica bom no dia seguinte, vai lá, canta de novo, toma um remedinho e melhorei. Só que essas coisas repetitivas, sucessivas, ele acaba gerando algumas lesões um pouco mais definitivas, né? Ou que vão precisar de um tratamento mais específico, né? Então, realmente, aí surge a rouquidão persistente, como a gente falou, né? Então, o cuidado que o cantor tem que entender, realmente, é que ele precisa de um acompanhamento de um professor, muitas vezes de um fonoaudiólogo, e uma consulta otorrinolaringológica. Então, é uma visão multidisciplinar que eu falo, né? Cada um na sua visão, cada um no seu conceito, né? Todo mundo compartilhando do mesmo paciente. O paciente ele tem que ser olhado como um todo, né? Mas o mais importante é realmente você observar os teus sintomas, né? Os teus sinais, os teus sintomas e realmente a rouquidão, tosse, pigarro, dor de garganta, sintomas de refluxo, até uma sinusite que pode incomodar a laringe, né? Então são queixas relativamente comuns, mas que se elas forem persistentes, como eu falei, acima de 15 dias, principalmente a rouquidão, é algum sinal que a coisa pode não estar indo tão bem, né? Tá, ok. Doutor, tem a Mirta tá falando assim, doutor Flávio, eu tenho faringite com certa frequência, né, e até, mas percebo que quando eu estou estressada, isso agrava, fico totalmente afônica. O emocional pode agravar essa faringite? Olha, o emocional, ele é um diagnóstico que a gente fala de diferencial, né? Não é a primeira coisa que a gente pensa que é a causa de um problema, né? Mas o emocional, ele sempre se soma a alguma doença de base que pode estar acontecendo. Então, estou com uma faringite, fico nervoso, ele piora, né? Mas não é ela que causou a faringite, obviamente não, né? Então, essa parte emocional, com certeza, ela se soma ao sintoma da doença de base. O que é mais importante é que algumas pessoas, elas podem ter uma rouquidão funcional, que a gente fala, ou seja, não tem nenhuma alteração anatômica nas pregas vocais, né? E realmente eu acabo não conseguindo fonar, né? Eu acabo não conseguindo produzir a minha voz de uma forma adequada, né? Lembrando, a voz, o controle da voz, ele vem da cabeça, né? Se está tudo direitinho aqui, os músculos, as pregas, os nervos, ele é um controle neuromuscular que eu falo, né? Então, realmente, cabeça é tudo. Né? A gente está bem, dormir bem, alimentar-se bem, comer bem, estar psicologicamente equilibrado, ele é fundamental realmente para você fonar bem também. Não, é incrível isso que você está falando, doutor, porque eu concordo, é uma maneira também que eu dou aula, que às vezes o aluno, nós somos seres humanos, o aluno chega estressado com banco, família, filho, acidente, bateu o carro, então isso é um somatório que então quem tem refluxo também piora, né? Então a coisa vai se somando. É nesse sentido mesmo, né? Claro. Esse é tudo mesmo.
Doutor, por exemplo, no meu caso, eu tenho refluxo, obviamente, já passei em muitas endoscopias e fibrolaringoscopias, em teles, já passei, já fui cobaia de muitos otorrinos também, né? Ah, professor de canto, então vamos lá, vamos lá. Mas eu já trato com remédios, né? Eu tenho muita queixa aqui nas lives, né? A questão do pigarro, aquela bola limpando a garganta e tal. As pessoas falam, eu tenho refluxo, o que eu faço? Eu falo assim, gente, vá no otorrino e depois procure um gastro. Qual é o caminho, doutor? Como é que é essa história? Eu vou um passo atrás, né? O refluxo é muito comum as pessoas acharem que tudo é refluxo, né? Então, o refluxo, só para falar um pouco do conceito, né? É a acidez do estômago, né? Que ela está no estômago, ela volta para o esôfago e vai para a laringe, né? Então, ele depende muito de um esfíncter, que a gente fala do esôfago, que ele pode ter alguma alteração anatômica, alguns tipos de alimento facilitam, relaxam esse esfíncter, e tem alguns tipos de medidas, algumas posturas, né? Alguns hábitos que fazem com que facilitem. Dormir de barriga cheia, comer alimentos muito condimentados, gordurosos, gordocólicas e já deitar. Então, alguns tipos de hábitos alimentares, alguns tipos de posturas facilitam isso daí. Quem tem alguma alteração anatômica é muito maior. Isso seriam os casos mais extremos, né? Mas às vezes não é. O que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente que é otorrino, a gente olha o refluxo, ele é muito sugestivo, né? A gente vê uma alteração na laringe, né? Que ele é sugestivo, mas ele não é o diagnóstico de certeza. Existem alguns exames que você faz para diagnosticar o refluxo, né? A endoscopia, ela ajuda, né? Mas a gente tem um exame que é muito mais específico, chama pH-metria, inclusive, que é um exame que ele é muito mais preciso para o refluxo, né? Muitas vezes a gente faz um tratamento, né? Para ver realmente se há uma melhora, até porque os sintomas podem ser menores. Mas o pigarro, que é um dos sintomas do refluxo, ele tem várias outras causas. Vamos entender. A acidez, ela vai para a laringe, ela irrita. Essa irritação, toda essa mucosa, essa pelezinha que reveste as pregas vocais, a nossa faringe como um todo, ela acaba se manifestando, produzindo essa secreção, que é esse pigarro, né? Só que várias outras coisas dão pigarro também, né? Uma inflamação por um vírus também dá pigarro. Você falar muito, né? Ele machuca a prega vocal, também dá pigarro. Uma secreção que desce do nariz para a garganta também dá pigarro. Ou seja, o pigarro não necessariamente refluxo. Quando a gente olha o refluxo, ele sugere o refluxo. Mais importante, a gente muitas vezes pedir uma endoscopia. Dependendo da faixa etária do paciente, a gente tem que investigar várias outras coisas além do refluxo, pedindo uma endoscopia. E eu sempre recomendo procurar um gastro também. Então, a gente tem que ter uma parceria aí. Às vezes você identifica algumas outras coisas que acaba fugindo da área do otorrino, né? Sim. Então, tem um acompanhamento por um gastro, certo? Então, essa visão multidisciplinar, como eu falei, por uma equipe, ele é muito importante quando você trata uma doença, tá? Isso. Então, a Eliana falando que é professora que também já se trata desde 2016 com uma equipe, com gastro, otorrino, fono, professora. Comecei a ver que não alcançava as notas que ela cantava antes e tal. Aí o Natanael fala assim, ó, fiz a videolaringoscopia e fui diagnosticado com sulco vocal. Fiz fono com a Silvia Pinho, né? E melhorei bastante.